1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará. Fará isso. Deus é fiel para fazer isso. Amém? O Senhor ali, ele fala que nós precisamos ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos Jesus, nós declaramos que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, então nós automaticamente, rapidamente, quando nós fazemos essa confissão, nós recebemos o Espírito vivificado. Então ele é rapidamente. É só você decidir, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Automaticamente esse Espírito, ele é regenerado. Simples assim. Basta confessar. Amém? Mas nós temos uma alma, o qual a bichinha precisa da ajuda do Espírito Santo e de nós, salvos em Jesus, para poder saber lidar com ela. Porque é ela que nos tira de toda a vontade de Deus. Então essa alma, quando ela é, vamos se dizer assim, alimentada pelos prazeres carnais, então ela vai ficar sendo alimentada por só o que eu quero fazer, o meu desejo, a minha vontade, o que eu quero. Aí a alma fica assim, ó, ela dirigindo a vida. E quando a gente permite que a alma dirija a nossa vida, dá ruim. Dá ruim para todos nós, não é verdade? E nós temos um corpo. E esse corpo, né, nós nascemos bem bonitinho, não é? Pequenininho, bem bonitinho. Os pais acham os bebês mais lindos do mundo. Eu já passei por isso. Meus 3 eram os mais lindos do mundo na época. Infelizmente, né? Eles nascem meio diferente, assim, para a visão dos outros, né? Meio carinha de joelho, meio enrugadinho, né? Mas pra gente eles são lindos. E vem alguém dizer que é feio, que sai na pancada, não é verdade? Mas esse corpo, ele não fica assim. Ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo. E quando a gente fica nessa idade, ele cresce também para os lados, né? Dá para perceber. Mas esse corpo, ele foi formado por Deus também. E o que é? Pode seguir, tá? O que é o corpo na ciência? O corpo humano é uma máquina perfeita formada por um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para garantir o seu funcionamento. O nosso corpo é formado por uma série de órgãos e sistemas que garantem o funcionamento desse organismo todo. O corpo na ciência é isso. É essa máquina perfeita. Diga, eu sou uma máquina perfeita. Você acredita nisso? Tá, porque tem gente que não acredita, né, nem que de nada. Mas isso é o que a ciência diz sobre o corpo. Agora, o que é o corpo segundo a Bíblia? É a expressão no qual o ser humano se manifesta, é a obra-prima da criação divina. O corpo é a expressão na qual o ser humano se manifesta, é a obra-prima da criação divina. O corpo é a estrutura que constitui fundamentalmente o ser humano. Segundo a Bíblia, é isso que é o corpo. Por isso que o Senhor, ele vem aqui, através do apóstolo Paulo, falando que o próprio Deus da paz
nos santifica inteiramente, no espírito, na alma e no corpo. Amém? Amém. Que todo o espírito e a alma e o corpo seja preservado. O Senhor, Ele te fez de uma forma para que você glorifique o nome dEle desde o seu nascimento. E precisamos, então, aprender a preservar esse ser que Ele criou irrepreensível até a volta de Cristo. Mas só é possível fazer isso se estivermos alinhados com a vontade dele. Se não estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós estaremos alinhados com a vontade do inimigo e aí não faremos a obra perfeita que o Senhor designou para nós. O plano perfeito de Deus. Amém? Mas, em Romanos 12:1, diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra continua: não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente. Diga vossa mente. Minha mente. Renovação da minha mente. Bom, agora nós vamos focar um pouco mais em alguns fatores que vai comandar esse ser humano. Eu quero dizer para você que o culto pode seguir, tá? O nosso culto racional é isso aqui, ó. Você acordou de manhã, você se arrumou, né? Uns tomam banho, outros não, mas você se arruma, sai de casa, vem para cá e você está ciente do que você vem fazer. O que você veio fazer aqui hoje? Adorar ao Senhor. Pois é, esse é o nosso culto racional. Você precisa apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é esse culto racional. É um sacrifício acordar mais cedo, não é? É um sacrifício vir para a igreja. Quando nós estamos sendo dirigidos pela alma que não está alinhada com o Senhor, não está assim com Deus, é um sacrifício vir. Porque nós vamos sentir mais sono, porque a gente trabalhou a semana inteira, porque a gente dormiu até mais tarde, porque a gente não teve uma boa noite, porque estava chovendo mais cedo e a gente preferiu ficar em casa. Vem aqui, ó, acompanhando o meu raciocínio. Nós entendemos que o próprio Deus da paz vai santificar esse espírito, essa alma, esse corpo. Nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor num culto racional, ok? Mas nós vamos precisar compreender como funciona, como a gente funciona. E nós temos um fator chamado competência. Competência é a capacidade de reunir um conjunto de recursos cognitivos, como saberes, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, que podem solucionar com pertinência e eficácia numa série de situações. Para você compreender um pouco mais esse quebra-cabeça aí, dentro dessa competência, que vai ter a habilidade, atitude e conhecimento, nós vamos precisar esmiuçar um pouquinho mais sobre cada uma dessas palavras, para a gente poder, então, compreender o que o Senhor quer de nós. No conhecimento, que está dentro dessa, ó, é como, né, dentro de uma competência, nós temos o conhecimento, que é o saber, e está numa parte teórica. Então, nós vamos aprendendo. Então, a gente lê a palavra, a gente lê livros, a gente vai lá no Google, que agora a gente não compra mais muito livro, né? Vai tudo lá no Google, e vai no dicionário. Isso tudo nós vamos aprendendo através da teoria, ok? Então, conhecimento é um saber no teórico.
Já a habilidade é a capacidade de treinar e aplicar, fazer o uso desse conhecimento. Então, já está ali no saber, mas fazer, está no prático. Então, eu aprendo no teórico e vou para o prático através da habilidade, certo? Mas nós temos a atitude. E a atitude é a maneira como o corpo está posicionado ou reage ao saber. É uma postura, conduta. E eu costumo dizer que está dentro do eu querer fazer. A atitude é: se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero fazer, eu não faço. Dentro dessa competência, então, a atitude está aqui. Eu tenho que decidir. Diga eu. Eu tenho que decidir. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Se nós não tomarmos uma atitude, isso aqui fica tudo assim, ó, perdido. Isso tudo é para acontecer porque está aqui na palavra que o próprio Deus da paz nos santifica inteiramente, no corpo, na alma e no espírito. Amém? Amém. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos aprender sobre essa competência. E se a gente não aprender sobre isso, a gente fica lá, ó, parece a galinha do pé queimado, né, Lúcia? Sabe que é a galinha do pé queimado? Fica rodando lá, pulando, rodando, pulando. Não sai do lugar. E deve ficar doida, né? Porque um pé queimado dói. E aí você fica meio doido. Amém? Mas vamos lá. Uma atitude diferente nós precisamos tomar. Mas para compreender isso, tomar essa atitude diferente, nós vamos precisar destrinchar aqui um pouquinho sobre 3 palavrinhas, que é o ser, o ter e o fazer. O ser está ligado ao nosso caráter. O fazer diz respeito ao nosso comportamento. E ter é possuir algo que está relacionado com as nossas atitudes. E que tudo isso tem a ver com finanças. Porque o apóstolo me pediu para falar sobre o mesmo tema, que é ajustando as finanças. Ok, mas para que a gente ajuste a finança, a gente vai precisar aprender sobre as nossas competências, que é conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento nós estamos tendo aqui, ó. Cada vez que você vem ao culto, que você recebe uma palavra que sai deste altar, vai emanando para a igreja, você está recebendo conhecimento, certo? Quando você pega a palavra e você lê, e você medita, e você vai atrás, você está trabalhando o seu conhecimento. Quando você começa a colocar em prática o que você leu na palavra, você está trabalhando as suas habilidades. Mas, quando eu boto em prática algumas coisas e não boto em prática outras coisas, eu não estou tendo uma atitude assertiva. E eu preciso ter uma atitude assertiva. Amém? Então, o ser, ele está ligado a esse nosso caráter. E no caráter, nós temos a nossa integridade. Está ligado no caráter. Integridade, humildade, fidelidade, coragem, honra, paciência, trabalho, simplicidade. Tudo isso aí está ligado ao caráter. E o nosso ser, que é aquilo tudo que nós falamos, o corpo, né, a alma, o espírito, está ligado ao caráter. Até a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, sabe o que acontece conosco? Cristo, o caráter de Cristo está sendo moldado em nós. Olha que lindo isso.
Tem caráter melhor para ser moldado em nós? Não existe. Existem pessoas que têm um caráter duvidoso, mas eu quero falar do íntegro. Existem pessoas que têm caráter íntegro, lindo, maravilhoso, mas não se compara com o caráter de Cristo. E o que está precisando ser formado em nós é o caráter de Cristo. Cristo é íntegro, humilde, fiel, corajoso. Tem que ser muito corajoso para morrer por mim. Não é verdade? Cristo foi corajoso demais para morrer por mim, para morrer pelo pastor Rubens, para morrer aí pela Adriana, para morrer pelo Ricardo. Levante a mão assim. Diga assim, Senhor, Jesus, o Senhor tem um caráter inexplicável, porque a sua coragem de morrer por mim, ninguém mais tem. Você acredita nisso? Mas, bora lá. O fazer vai dizer sobre o comportamento e o ter é possuir algo que está relacionado às nossas atitudes. E nós vamos agora desvendar esse quadro. Nós podemos perceber que as nossas finanças também se relacionam ao nosso caráter. Porque se nós tivermos o tal do caráter duvidoso, como a Naista falou, aí dá ruim. Porque a gente compra e não paga. Porque a gente compra sabendo que não vai dar para pagar e a gente compra a si mesmo. A gente não tem nem coragem de fazer um planejamento e a gente lasca comprar e mete o cartão lá e que Deus que me ajude. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso, porque ele já colocou aqui na palavra que ele é um Deus de paz que vai nos santificar inteiramente. E se você não está assim com ele, não tem como você estar santificado inteiramente. Diga, eu preciso me santificar inteiramente. O meu caráter precisa estar alinhado com o caráter de Cristo. Amém? Já o fazer está relacionado ao nosso comportamento. E comportamento também está ali meio entrelaçado com os nossos temperamentos. E aí, se eu sou um tal de sanguíneo, eu saio metendo os pés em tudo, metendo a mão em tudo e saio fazendo o que eu quero. Se eu sou um colérico, eu não sou diferente. Vou fazendo o que dá na minha telha. Se eu sou um fleumático, eu já fico pensando um pouco mais. Ou ele vai ou não vai. Mas se eu sou um melancólico, meu Deus, eu faço. Ou eu não faço. É um melancólico. Não é verdade? Então, o nosso comportamento, meio entrelaçado com o nosso temperamento, vai dar ruim se nós não formos alinhados com Cristo. Porque ele é o Deus da paz que vai nos santificar inteiramente. E eu quero falar para você, não tem nada de errado você ser ou sanguíneo, ou melancólico, ou fleumático, ou colérico. Foi Deus que te criou assim. Tá tudo certo. Nesses temperamentos existem pontos fortes e pontos fracos. Só que você não pode deixar os seus pontos fracos sobressaírem aos seus pontos fortes. Os fracos, eles servem para quê? Como diz na palavra, para que Cristo seja aperfeiçoado na nossa
Foi por isso que o Senhor nos fez assim, com o nosso temperamento, com pontos fortes e fracos. Pensa Deus fazendo a gente só com ponto forte. Dá? Ia prestar? Por que nós precisamos dos pontos fracos? Para que Cristo seja aperfeiçoado na nossa fraqueza. Para que Ele dê um equilíbrio para o ponto forte. Pensa quanta soberba ia dar para o tal do sanguíneo, e para o colérico, e para tudo aí, para esses temperamentos. E quando nós não cuidamos desse comportamento ligado ao temperamento, ligado a isso tudo que eu estou te falando, você sai chutando o barco, o balde, o pau, a barraca, a casa, os filhos, o marido, sai chutando tudo e descontrola todas as suas finanças. Mas, quando nós temos uma atitude diferenciada, alinhada com o plano de Deus, nós conseguimos reverter a situação. Mas se nós não alinharmos a nossa vida com Cristo, o que vai acontecer? Nós teremos atitudes incorretas. A atitude, ela tá aqui, gente. Certa ou errada, ela vai acontecer. Nós fizemos o curso Tesouro. No curso Tesouro que nós fizemos, nós aprendemos sobre as nossas escolhas, que está ligada com as nossas atitudes, certo? Se nós escolhemos certo, nós somos servos das nossas escolhas certas. Se nós escolhemos errado, nós continuamos sendo servos das nossas escolhas erradas. E isso é muito forte. As nossas escolhas sendo certas ou erradas, nós somos escravos, servos dela. Então, quando nós temos uma atitude, uma escolha de sair chutando o pau da barraca, comprando tudo que vê pela frente, o que vai dar? Você vai se tornar escravo do seu cartão de crédito, do vermelho, do limite, de tudo lá que vai aparecendo na frente das suas finanças. Quando nós estamos fixos apenas no fazer e ter, acreditamos nos jargões aí da vida. Tipo, eu mereço. Mimimei, que é o que tá agora, né? Mimimei. Só se vive uma vez. Vou pôr aqui no meu. Estado de merecimento. Trabalho para isso. Depois eu morro, fica tudo aí. Olha, não deixa para amanhã o que pode fazer isso. Se a gente entrar tudo nesses jargões da vida, quando nós colocamos esses jargões, nós deixamos os princípios eternos de lado. Porque a gente pode sim se mimar. Eu posso me mimar. Claro que eu posso. Eu trabalho para isso. Olha, essa alma é cretina. Sobe aqui, né? Eu trabalho para isso. Me mimei. Olha isso. Ô, Pai poderoso. Mas quando a gente fixa aí no fazer e no ter, a gente deixa os princípios eternos sair tudo pelo ralo. Eu quero falar para vocês que na literatura do fazer consiste em criar uma máscara apenas. Quando nós estamos só no fazer, nós vamos criando uma máscara. E aí, o que acontece? Eu vejo o óculos da Andy e eu falo, é esse que eu quero. Ele é mais bonito que o meu. Ah, esse aqui já deu. Já deu, já não quero mais, já não me serve. E vou lá e compro um óculos. Quero nem saber, me mimei. Eu mereço enxergar melhor. Isso é o do fazer. O fazer aparenta aquilo que não somos para obter resultados que queremos. Isso é forte. O fazer é aparentar, vou falar aqui, ó. É aparentar aquilo que não somos para obter o resultado que queremos.
E semana passada a gente estava falando sobre os empresários, que tem várias pessoas que querem ser empresário, não quero mais ser CLT, não quero mais ninguém mandando em mim. Ô, amado, esquece isso aí. Sabe por quê? Sempre alguém vai mandar em você, não tem jeito. Você só é dono de uma empresa, mas os clientes mandam em você, não tem jeito. Ele quer prazo, ele quer preço, ele quer qualidade, ele quer tudo. E você que tem que fazer. Estou errada? Pois é. Quando eu falei que eu queria sair da casa dos meus pais, porque eu não queria mais ninguém mandando em mim, eu casei com um homem. Ainda bem que foi com um homem, né, gente? Exatamente, um homão de Deus. Mas eu não queria mais ninguém mandando em mim. Eu tinha que casar? Pois é. Casei. E aí eu tive que aprender que eu sou submissa a um homem, um outro homem. Deixei de responder as minhas coisas ao meu pai e fui responder a uma outra pessoa que nem me criou. Tonta, né? Depois que eu descobri isso, eu falei, mas é tonta. Que tontice. Né? E aí a gente aprende no Mulher Única uma coisa tão linda, que aí foi outro tapa. A gente idealiza um homem e casa com o real. A gente idealiza o príncipe. Pois é, vocês que estão falando, eu casei com sapo, não. Teve uma época que ele virou um sapo. Aí depois que ele se converteu, ele é meu príncipe, meu lorde. Te amo, amor. Vamos lá. Princípios eternos. Os princípios eternos, ele consiste em o ser na vida é mais importante que o fazer ou ter. Já lá, no fazer e ter, que são os princípios do mundo, aparentar aquilo que não somos para obter resultado que queremos. Mas na palavra, o ser na vida é mais importante que o fazer e o ter. Ser íntegro, ser fiel, ser honesto. O ser é mais importante. É por isso que o meu Senhor, através da sua palavra, com o apóstolo Paulo aqui na carta de Colossenses, ele fala que o próprio Deus da paz nos santifica inteiramente. Porque é o ser inteiramente. Uma característica de uma pessoa que alcança a prosperidade integral é ter uma atitude diferente para com a vida. Se nós quisermos ter uma vida com uma prosperidade assim integral, nós precisamos fazer diferente do que o meu vizinho da esquerda faz e o da direita também. Se eu olhar para aquele que está fazendo errado, e ainda a Bíblia diz assim, né? Que não é bem-aventurado aquele que se alegra com a prosperidade do ímpio. Em Provérbios. Se você está vendo uma pessoa que não é dizimista, que não é ofertante, que não é primiciante, que daqui a pouco eu explico todas essas coisas aí, e acha que ele é próspero, e você, aquele fulano lá, ele tem muito dinheiro, tem muita coisa, e não sei o que, ele é próspero. Ele não faz nada disso não, por que eu que tenho que fazer? A palavra diz que se você invejar isso, você não é bem-aventurado. Porque nós não podemos cobiçar ou querer o que o ímpio faz. Nós não devemos. E então uma característica dessa pessoa que quer alcançar essa prosperidade integral é ter essa atitude diferente. Elas possuem valores que separam das pessoas que a rodeiam. Aí eu fico vendo que existem, eu já fui assim, tá? Eu já fui dessa forma. Eu queria, pastor Rubens,
ir no shopping e sempre ver o que estava na tendência. Aí eu ia lá e comprava o que estava na tendência. E eu não queria nem saber, sabe? Se eu podia ou não podia, eu só queria estar na tendência. Eu queria só me mimar. Trabalho para isso. E eu tinha esses valores ruins que não me separavam das pessoas que me rodeavam. Se fulano tem, por que eu não posso ter? Se eu trabalho também, por que eu não posso ter? São coisas assim que a palavra, que os jargões da vida, que a sociedade vai impregnando na nossa cabeça e a gente vai achando que é tudo muito simples, tudo muito normal. Mas se nós estivermos na palavra, nós seremos santificados de todas essas coisas. E os valores ruins, as coisas ruins que nos rodeiam, não vão nos atrapalhar mais. Eu não vou ser uma pessoa que cobiça, porque a cobiça te impede de entrar na terra prometida. São 5 pecados, viu? Que nos impede de entrar na terra prometida. E por que nós estamos trabalhando o nosso conhecimento? Para a gente ter habilidades e atitudes diferenciadas. Amém? Sempre aqui. O que isso tem a ver com as minhas finanças? O que tudo isso tem a ver? O que o renovar a mente tem a ver? Se nós renovarmos a nossa mente com a mente de Cristo, nós seremos santificados. E esse Deus da paz vai dar paz em nós. Então nós vamos poder comprar, sim, quando Ele direcionar. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu vou no mercado, eu passo nas prateleiras e eu vou falando, Senhor, leva os meus olhos para as promoções. Preciso. Só compra coisa ruim? Não. Eu compro as coisas boas. Mas quando elas estão em promoção. Quando elas não estão em promoção, eu espero. Não vou morrer. Pelo menos tem algumas promessas ainda que vão acontecer na minha vida. Se eu não morrer naquela queda, bispa, eu acho que o Senhor vai me levar. Né? Quando eu chego lá tirando do carrinho, porque, gente, olha, antes eu amava ir no mercado, mas agora não estou gostando mais não. Porque a gente pega o carrinho vazio, aí a gente tira da prateleira, põe no carrinho, aí a gente tira do carrinho, põe na esteira, tira da esteira, coloca na sacola, põe na sacola, coloca no carro, chega em casa, tira do carro, bota na mesa. Aí depois que a gente tira da mesa, a sacola, a gente vai ter que botar tudo lá naquele armário. Hã? Pois é. Eu oro lá na esteira, bem. Lá na esteira, quando tá passando, eu falei, Senhor, que não é para eu me levar, já só me dá tico. Me dá tico. Não é para eu levar, me dá tico. Não levo. E vou orando, Senhor, abençoa. Senhor, remove aqui toda a santificação, toda a consagração errada. Santifico já no Senhor, para o Senhor, todos os meus alimentos. E aqui, e vai abençoando, vai prosperando meu dinheiro, porque tudo isso aqui tem que passar no dinheiro que tem lá. E vou em oração. Quando eu não fazia isso, dava assim, dobrado, né? E agora a gente tem que orar mais ainda. Porque a gente vai no mercado, uma sacolinha desse tamaninho é mais de 100 e poucos reais, né? E nós, então, vamos precisar renovar a nossa mente para a gente não se conformar com esse presente século. Porque a gente está conformado. A gente se conforma com todas essas coisas aí, me mimei, trabalhei para isso, eu mereço e assim vai. Mas quando nós somos renovados com a mente de Cristo e não nos conformamos com esse presente século, nós conseguimos compreender essas competências que estão atribuídas ao ser, fazer e ter. Assim, nos tornamos irrepreensíveis. Você crê nisso? E esse irrepreensível, que está escrito aqui em Tessalonicenses, é até a volta de Cristo. Porque aquele que te chamou é fiel para que isso aconteça.
Então, quando a gente sara numa coisa, a gente tem que sarar mesmo e não voltar a fazer mais. Mas, para isso, nós precisamos de caráter maduro. Pode seguir. Nós vamos encaixar um quebra-cabeça aqui, ó. Para isso, nós vamos precisar desse caráter maduro. Não falamos de caráter que está no ser? Então, nós vamos precisar primeiro de uma mudança interior para que possamos produzir uma mudança exterior. Põe a mão aí no seu coração e diga isso aí. Preciso de uma mudança interior para eu produzir a mudança exterior. Essa é a primeira coisa do nosso caráter maduro. Outra coisa, começar a fazer diferente do que já fizemos até agora. É possível? É possível. Precisa de atitude. Exatamente. Porque se nós deixamos de fazer o que fizemos até agora, nós já estaremos lá na parte do fazer. O primeiro da mudança é na parte do ser. Essa parte aqui diferente, de fazer diferente, é na parte do fazer. Mas também precisamos deixar de ter atitudes infantis. Tô nervosa, vou comprar. Mimimi. Trabalho. Quero nem saber. Não vou dar nada pro meu marido. Ele que se vire lá, pague as contas. Porque eu vou mimimar. Tô nervosa, saio comprando. Tô chateada, saio comprando. Tô feliz, saio comprando. Tô sem dinheiro, saio comprando. Tô com dinheiro, compro o que eu tenho e que eu não tenho. Recebo 1.000, gasto 2. E isso aqui está dizendo sobre o ter. Então nós precisamos deixar de ser infantil. Porque isso faz parte da atitude. Aí você fala assim, mas pastora, a minha vida inteira eu não consigo sair dessa miséria. Eu não consigo pagar minhas contas em dia. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, apóstolo. Eu não consigo, líder. Eu não consigo sair dessa miséria. Por que será, hein? Se o meu Deus, Ele é o Deus da paz, Ele te santifica por completo, no corpo, na alma, no espírito. Está dizendo aqui que é em tudo, gente. É tudo. É na finança, é na saúde, é no emprego, é no casamento, é no emocional, é no espiritual, é em tudo. Por que que as finanças estão ruins? Atitudes infantis. Está lá querendo ter resultado sem ser. Quer ter sem ser. É forte. E sabe por que eu estou falando isso para vocês, amados? Porque nós não queremos ser prósperos sozinhos. Nós queremos que vocês sejam prósperos. Nós queremos que a sua casa tenha valores, tenha dinheiro, tenha saúde, tenha paz, tenha harmonia. Nós queremos que a tua casa tenha tudo isso. Só que você precisa entender que o dinheiro não é o centro de todas as coisas. Para você ser próspero, você não precisa ganhar 50 mil. Oh, seria bom, né? Ai, que delícia. Que seria de nós ganhando aí 50 mil, né? É bom, né? Deve ser. Já deve ter passado esse valor todo pela minha mão, não de uma vez só, mas se a gente for fazer umas contas, deve ter passado. Com o tempo passou, né? Mas pensa vir tudo de uma vez. Você nem sabe o que fazer, né? Meu Deus, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou pagar as coisas que eu devo. O que eu vou fazer, né? Vai depender. Vai depender e como que você está aqui. Se você estiver num caráter maduro, você primeiro vai ter mudança interior para produzir a mudança exterior, vai deixar de fazer o que fez errado até agora, vai deixar de ser infantil. O que nós temos permitido nos conduzir? O ser ou o fazer? O que você tem permitido te conduzir? Ser ou fazer? Pode passar, Lina.
Para um caráter maduro, nós precisamos admitir os erros que cometemos, as birras, comportamento infantil, atitudes compulsivas. Porque se nós não tivermos esse momento de arrependimento, de admitir, eu fui Gastão, eu fui irresponsável com as minhas finanças, eu fiz errado, eu quis ter antes de ser, eu fiz errado. Se não tivermos esse momento de reflexão, de arrependimento, nós não trabalhamos esse caráter, ele não se torna um caráter maduro. E o caráter é assim, ó, é melhor cuidar do que recuperar. É melhor você cuidar do seu caráter do que você recuperar caráter. Quando você erra, você pode se arrepender, se arrastar, pôr roupa de saco, passar essa sabará todinha andando de joelho, ralando todo o joelho. Isso não é o suficiente para restaurar o seu caráter, para recuperar seu caráter. E você pode fazer 50 mil coisas corretas, mas sempre vai ser lembrado na mancha que você mesmo deixou no seu caráter. Infelizmente, a pessoa que um dia adulterou, ele sempre vai ser visto, principalmente por pessoas que não te acompanham e não te veem no processo da restauração como um adúltero. Não tem perdão, entendeu? A pessoa que rouba, ela sempre vai ser vista como ladrão. Ela pode ter sido recuperada. Mas quem não viu essa regeneração, essa transformação, vai lembrar que é um ladrão. E vai segurar a bolsa bem bonitinha aqui e não vai deixar perto dele, não. Se você sabe que alguém teve esse costume, você vai deixar seu celular dando sopa? Então é melhor cuidar do seu caráter do que recuperar ele. O nosso caráter e os nossos valores determinam o rumo que haveremos de seguir cada vez que depararmos com uma nova alternativa financeira. O caráter é como um bumerangue. Ele voltará para mim, seja para me ajudar ou para me golpear. Entendeu? O meu caráter, ele sempre vai retornar para mim. Ou me ajuda, ou me golpeia. Ou me ajuda, ou me esfaqueia. Ou me ajuda, ou me trava. Então, o caráter, ele precisa ser maduro para sempre nos ajudar a sairmos de várias situações que nos colocam. Amém? Um dos sinais mais importantes de um caráter é a integridade pessoal. E essa integridade pessoal é mais ou menos assim, ó. Fazer o que se tem que fazer, quando se tem que fazer, como se tem que fazer, sem se importar com os resultados. Vamos repetir? A integridade pessoal é assim, ó. Fazer, diga. Fazer. O que se tem que fazer. O que se tem que fazer. Quando se tem que fazer. Quando se tem que fazer. Como se tem que fazer. Como se tem que fazer. Sem se importar com os resultados. Sem se importar com os resultados. Com as consequências. Isso é integridade pessoal. Sabe o que acontece com as crianças? Quando que dá um trava na cabecinha delas? Filho, sempre conte a verdade para a mamãe. Tá bom, vou contar. Aí conta uma verdade que não é muito agradável. Porque eu não estou falando para vocês, amados, que verdade sempre é bom de ouvir. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Aí a criança chega lá para falar que lá na escola ele pegou o lápis do coleguinha. Aí você tá sem paz e começa a destruir aquela criança. Você roubou! Isso é ladrão! Quem rouba é ladrão! E começa a desconstruir toda aquela criança. Porque você tá sem paz. Aí, ele tá lá na escola,
bate no coleguinha. Ele vai falar para você? Pois é. Então nós ficamos nessa integridade pessoal aí, meio assim, ó. A gente ensina os nossos filhos a falar a verdade, doa o que doer, mas você não sabe tirar ele daquela situação. Tu bota ele para mais lá para dentro daquela situação. Eu não vou falar não para minha mãe é doida, tá me chamando de ladrão. E eu quero falar para vocês que as crianças não nascem sabendo. Elas vão pegar sim coisas, porque se não foi ensinado antes dela sair, ela vai pegar coisas fora. Mas que nós como adultos, e se a gente tiver paz no coração, a gente vai falar, filho, deixa eu só te falar uma coisa. Essa atitude não é correta. De uma pessoa que tem um costume feio, que sempre são as pessoas que roubam outra, que tem mania de pegar as coisas e não devolver. Para que isso não aconteça na sua vida daqui para frente, você vai pegar esse lápis e você vai devolver para o seu colega e dizer para ele, me perdoa porque eu peguei o que não era meu. Não é diferente? E você não falou também que lá quem pega as coisas dos outros é ladrão? Mas não foi diferente? A forma, fazer o que tem que fazer, quando e como se tem que fazer. Nós estamos acostumados a fazer errado, a brigar, a bater. E eu estou falando de algo que eu fiz muitas vezes com os nossos filhos, mas tive que aprender. E eu quero que vocês que são pais novos, ou que vão ter filhos ainda, aprendam antes. Não julgue o seu filho de uma coisa que ele não estava sabendo fazer. Agora, na segunda, na terceira, na quarta, aí você já tem que pedir uma direção para o Senhor, né? Porque você já fez a sua parte. Mas se a gente faz a nossa parte errado na primeira vez, a gente não está fazendo o que tem que ser feito. A gente está fazendo errado. Amém? Vamos precisar, então, planejar. E planejar é traçar, criar, programar, idealizar, imaginar, elaborar e preparar. Quando nós planejamos, e eu já falei para vocês que é muito simples, entrada e saída. Pegue um caderno, entrada e saída. Não precisa ter computador, precisa? Não precisa ter celular, precisa? E se você não tiver uma folha e nem um caderno, tu pegue um caco, vai lá no chão e escreve lá. Ou na parede, lá em algum lugar. No vapor lá do seu banheiro. Entrada e saída. Se entrou 1.000, dá para gastar 2, 3, 5? Isso é conta de matemática, gente. Não tem segredo nisso. Se você começar a planejar, a programar, você vai ter sucesso. Planejar é a capacidade de fazer escolha para um futuro desejado. Se você tiver escolhas corretas, você vai ser servo dessa escolha correta. Se você fizer a escolha errada, vai ser servo dessa escolha errada. E o que nós precisamos fazer? Querer sair do estado atual. Alguém precisa sair do estado atual? Sair do estado atual, primeiro, é começar a ser antes de fazer. E tomar algumas atitudes para sair dessa situação atual. O que você pode fazer para você sair do estado que você está? Eu estou falando assim, num geral, tá? Pode ser que tenha pessoas muito bem-sucedidas financeiramente, organizadas nas suas finanças. E se você é assim, parabéns, atingiu um caráter maduro, segue adiante, esse é o correto. Mas se você não conseguiu ainda, você vai precisar. Pegue uma caixa, uma caixinha. E não precisa comprar nada, não. Pode ser qualquer caixinha que você tiver lá de sapato, qualquer caixa que você tenha na sua casa. E você vai começar a pegar os seus tickets. Passou no hortifruti, pega o ticket. Passou no mercado, põe tudo dentro daquela caixinha. Durante um mês.
durante um mês inteiro. Você vai colocando lá. Vai colocando. Passou na farmácia, põe. Comprou um picolé, põe. Deu oferta, põe. Entregou o dízimo, põe. Vai colocando tudo lá. No final do mês, deu 30 dias, você vai separar aquelas notinhas. Essas foram as minhas necessidades, esses foram os meus desejos. E você vai somar o que é de necessidade e você vai somar o que é de desejo. Aí você vai saber se bateu lá com o que entrou na sua conta. Quem tem limite no banco é doidinho a ficar enrolado no limite. Porque só vai passando o cartão, vai passando e vai entrando lá no limite. E isso dá errado. Então, esse é um primeiro passo. Ser, ter e fazer. Amém? Você vai precisar fazer isso. Você vai somar e você vai ver. Eu tenho minhas necessidades e tenho os meus desejos. Se você gastou muito, você vai ter que fazer o quê? Pegar os seus desejos e falar, olha, o meu desejo de comer uma pizza 3 vezes na semana vai ter que dar uma organizada. O meu desejo de ir no McDonald's todo dia, eu vou ter que parar. O meu desejo de comer iFood toda hora, vou ter que organizar. Agora, se você tem a sua vida já tranquila, amado, vai fundo. Tranquilo, vá. E Deus te abençoe. Mas se você precisa de um caráter maduro e sair dessa situação de miséria, que entra 10 mil pela tua mão e você não sabe para que ralo que vai, é porque você está descontrolado. E o Deus da paz, ele está prontinho para santificar o espírito, a alma e o corpo.